Projeto de resolução número 64, que altera o regulamento administrativo do Senado Federal para criar o Observatório da Mulher contra a Violência e as atribuições de analista legislativo, especialidades, pesquisador de opinião e estatístico. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Ao projeto foram oferecidas emendas número 1 e 2 de plenário, que se encontram disponibilizadas na tramitação da matéria. Eu concedo a palavra à senadora Regina Souza para emitir o parecer em substituição à Comissão de Desenvolvimento Humano e à Comissão Diretora. A palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, projeto de resolução número 64 de 2015, da autoria da senadora Simone Tebet, que altera o regulamento administrativo do Senado Federal para criar o Observatório da Mulher contra a Violência e as atribuições de analista legislativo, especialidade pesquisador de opinião e estatístico. Bom, vem ao plenário do projeto de resolução 64/2015 da senadora Simone Tebet, que cria o Observatório contra a Violência no âmbito do Senado Federal. Para tanto, a proposição modifica o regulamento administrativo da Casa e define as atribuições do cargo de analista legislativo nas especialidades de pesquisador de opinião e estatístico. Especificamente, o projeto de resolução altera o artigo 235 do regulamento para reestruturar a Secretaria de Transparência, que passa a contar com o Instituto de Pesquisa Data Senado, que é objeto da outra resolução, Data Senado. O Instituto, por sua vez, abrigará o referido observatório, concebido como órgão que funcionará juntamente com o Serviço de Pesquisa e Análise, também recém-criados, e o Serviço de Gerenciamento de Sistemas já existente. A proposição define, entre outras atividades correlatas do Observatório, a sistematização das estatísticas oficiais sobre a violência contra a mulher. O estudo e análise da situação afeta ao tema. A elaboração de análise sobre política de combate à violência, além do apoio ao trabalho da Procuradoria Especial da Mulher e a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. O projeto de resolução altera também o artigo 400 do Regulamento Administrativo para definir em 2 artigos que acrescenta, 400A e 400B, as atividades do analista legislativo em suas especialidades, pesquisador de opinião e estatístico. Assim, tais atividades passam a ser assinaladas separadamente das atribuições do analista legislativo, especialidade de comunicação social. O projeto foi distribuído inicialmente na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e ainda na Comissão Diretora. Em decorrência da aprovação do requerimento 182 de 2016, ocorrido em 10 de março, passou a tramitar em regime de urgência. Não foram apresentadas emendas ao texto, a não ser emenda da relatora. Esses cargos que foram citados aqui, criados, foi de comum acordo, foi discutido muito com os funcionários, então acho que não vale a pena. E também não cria custos, né? Remanejamento dos cargos ligados à saúde. Tá? Então, o exame da proposição mostra que o seu conteúdo obedece aos critérios de regimentalidade e admissibilidade, não ofende o dispositivo constitucional e inova juridicamente e apresenta-se adequada à técnica legislativa. Quanto ao mérito, cabe primeiramente louvar as iniciativas da senadora Simone, autora da matéria. Ao presidir a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, a senadora se depara rotineiramente com a inquietante falta de dados nacionais, capazes de apresentar um quadro representativo da situação de violência enfrentada pelas brasileiras. Esses dados, nunca é demais ressaltar, são cruciais para que sejam elaboradas políticas públicas efetivas destinadas à prevenção da violência, bem como à proteção do amparo às mulheres. Eu vou saltar algumas coisas do relatório para a gente andar mais rápido, mas dizer assim, eu fui relatora da política pública de combate à violência contra a mulher e eu senti com a equipe a dificuldade de dados sobre a violência, porque a gente não tem nada sistematizado. A gente tinha que ir em cada órgão buscar os dados e esses dados nunca se batem, nunca conversam entre si, são sempre divergentes. Então, por isso, louvar a iniciativa da senadora Simone, né, porque a gente precisa ter, até a gente ter uma rede nacional de formação, pelo menos dentro do Senado ter
esse observatório. Eu apresentei algumas emendas do relatório, uma para tratar das competências do observatório, mas ampliar mais do que estava dito na lei. O outro, da criação dos cargos, foi combinado com os funcionários, né, que é bom dizer que são 7 cargos, mas eles vão sair da especialidade odontologia e da especialidade medicina. Então, não mexeu em cargo nenhum dos servidores, que foi a primeira discussão que a gente teve, estava mexendo com alguns servidores. E a terceira emenda para definir a sede do observatório, que era ali, vai funcionar na 4ª Secretaria, né, na via N2, anexo D do Senado Federal. É o relatório. Temos emendas, né? Eu entendi a emenda do senador Magno Malta sendo a mesma. Eu li aqui e não vi diferença. Está numerado 1 e 2, mas são 2 emendas, senador? São 2, querida. Mas modifica o quê? Que a gente leu ali junto com a Simone e a gente não viu diferença assim de uma para outra. A gente viu que o senhor retira uma expressão. Na minha primeira emenda, a senhora gostaria que eu apresentasse? Pode ler. Que eu lesse? Na minha primeira emenda, Se tirar isso aqui, você concorda? Então tá, eu vou falar com ela. Tá? Não. Deixa eu ler o último parágrafo aqui da minha justificativa. Deixa eu ler a emenda da senadora Lúcia Vânia, só, porque é pequenininha e é rápida, aí a gente fica nessa discussão da sua só. Tá bem. Aqui agora a senadora Lúcia Vânia apresentou uma emenda que é de supressão para retirar a menção à ouvidoria do Senado Federal e a relatora está acatando retirar a referência à ouvidoria, que seria uma tarefa a mais para a ouvidoria que não é pertinente. Então, o senador Magno Malta explica, isso é uma emenda que a gente leu ali e não achou diferença. Você achou, Simone? Vê aí. Vamos lá. Senador Magno Malta, só pedindo, nós fazendo um apelo. Mês da Mulher, nós apresentamos 22 matérias para serem votadas, nós estamos votando as primeiras. Colabore aí com a gente, tá? Senadora, eu sou defensor da mulher. Eu nasci de um útero abençoado, dona Dadá, que faleceu com câncer aos 57 anos de idade. E hoje, ao votar essa matéria que me emociona, se minha mãe estivesse viva hoje, com câncer no cérebro, eu faria qualquer esforço e qualquer sacrifício, ou até uma doideira, para que a minha mãe tivesse acesso a esse medicamento, senhor presidente. Com tanta pauta negativa, não sei se a senhora tem observado os programas de televisão, a maioria absoluta daquelas que batem a porta e choram hoje nas filas são mulheres com câncer no país e que serão beneficiadas. Uma coisa muito simples, não precisa estar publicado numa revista científica. Deu certo com as pessoas? Deu. O canceroso assina, quem tem o problema, um documento, e a família também, assumindo os riscos, e pronto. E vamos dar esperança para quem precisa de esperança. Essa casa hoje, no mês da mulher, e são milhares no meu estado, então, com câncer de mama, câncer no colo do útero, que é uma coisa absurda. E elas devem estar batendo palma nesse momento. E com tanta pauta negativa, nós esperamos que a presidente da República, e aqui nós pedimos a bancada feminina do PT, do PCdoB, que são ligadas à presidente da República, que peça a ela, pelo amor de Deus, para sancionar de forma urgente, no mês da mulher, para que elas possam receber esse presente. Mas, senhora, eu vou ler o Observatório da Mulher contra a violência compete reunir, sistematizar, e isso é o projeto que vocês escreveram, as estatísticas oficiais sobre a violência contra a mulher, estudar a situação da violência contra a mulher, analisar e produzir relatórios a partir dos dados oficiais e públicos, elaborar e coordenar projetos de pesquisa sobre as políticas de prevenção, de atendimento às vítimas e de combate à violência, propor, calcular indicadores específicos, propor medidas de melhoria nas políticas estatais, promover estudos e pesquisas estatísticas e outras informações relevantes que levam em consideração o grau de parentesco, a dependência econômica, a cor, etnia, concernentes às causas e consequências
e a frequência de violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização dos dados a serem unificados nacionalmente e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas, apoiar e subsidiar o trabalho da Procuradoria Especial da Mulher no Senado da República, Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher e executar as atividades correlatas. A minha medida é exatamente, a minha emenda, senhora relatora, é para tirar a palavra correlato, isso é muito genérico. Então, essa é a minha primeira emenda. E Vossa Excelência, não sei se Vossa Excelência vai acatar, a senadora Simone acatou aqui. A palavra correlata, podemos acatar. Então, deixa eu ler a outra, então, já que nós acatamos essa aí. Eu não vou ler tudo novamente, mas a minha proposta aqui é que se retire a palavra gênero. Eu poderia ler aqui a minha justificativa, eu li. Mas a senhora leu? Então, se o senhor quiser ler para os nossos pares, pode ler. Tá bom, eu vou ler. Vou ler a minha justificativa. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou a situação da... A situação da violência contra a mulher no Brasil concluiu em junho de 2013, no relatório final, que a ausência de dados estatísticos confiáveis e comparáveis em todos os poderes constituídos e em todas as esferas de governo torna urgente a necessidade de criar sistemas de informatização sobre a violência contra a mulher que permitam planejar, monitorar e avaliar as políticas públicas. Portanto, a criação do observatório, contemplando a reunião de dados estatísticos, bem como a promoção de estatísticas relevantes sobre a violência praticada contra a mulher, vem ao encontro das recomendações daquela CPMI. Relevância sociológica que falta ao termo perspectiva de gênero. Gênero, senhores senadores e senadoras, é um termo gramatical, não tem ligação com o sexo biológico e, portanto, com a realidade percebida. A finalidade do observatório, a estrutura a ser criada junto à coordenação de controle social e tratar da mulher que sofre violência e não do gênero. Gênero é propriedade dos nomes e dos pronomes. É utilizado pelo efeito de concordância com adjetivos e termos determinantes. Gramaticalmente, as palavras têm gênero, mas pessoa tem sexo. A alteração proposta não altera o objetivo pretendido, que é reunir todos os dados relevantes sobre a causa e consequência da violência doméstica, os quais servirão para informar o presidente do Senado Federal em sua missão institucional, legislativa, política e administrativa. Essa é a justificativa da minha emenda, a retirada dessa, em não havendo concordância com Vossa Excelência, essa emenda, então, irá a voto. Não acatada da minha parte, da parte da relatoria, não acata a emenda, senador. Senhor presidente, só para me orientar, essa minha emenda não sendo acatada pela relatora, ela vai a voto antes de se votar o projeto, é isso? Ou depois da votação do projeto? Primeiro nós votamos o projeto, depois as emendas. Obrigado, senhor presidente. É evidente que nós não vamos ter quórum para apreciar a emenda. E tem aqui uma emenda, inclusive, eu que fiz todo o esforço para aprovar essa matéria e disse à senadora Simone Tebet que ela significa um avanço na vida do país e na luta contra a violência contra a mulher, mas especifica o local que vai funcionar. Isso não é comum constar das propostas legislativas nem das resoluções. Isso aqui, em outras palavras, é a substituição da mesa diretora. A gente pode retirar. Que está fazendo todo o esforço para implementar exatamente a medida e o observatório. Emenda retirada, então. Agradeço a Vossa Excelência. Senhor presidente, a emenda retirada e ela não vai a voto? Minha palavra se perde no tempo? Vai a voto, sim, vai a voto, sim. Tá bem, aguardo, senhor presidente. A emenda da relatoria. É o relatório, senhor presidente. Tem a outra resolução, posso ler logo também? Porque a outra eu acho que não tem, é só ampliando a tarefa, as competências do Data Senado, para não ter que voltar. Então, é a 65, também da senadora Simone,
altera o regimento interno do Senado Federal para conferir ao Instituto Data Senado a atribuição de auxiliar na produção de análises relacionadas à avaliação de políticas públicas a cargo das comissões permanentes da Casa. Então, a proposição inclui no parágrafo 5º, o artigo 96b, do regimento interno da Casa, com a finalidade de dar ao Instituto de Pesquisa Data Senado a responsabilidade de produzir análises, relatórios estatísticos para subsidiar as comissões permanentes do Senado Federal no acompanhamento, fiscalização e controle das políticas governamentais pertinentes às áreas de sua competência no termo do inciso 9 do artigo 90 do regimento. Na justificação apresenta, a ilustre autora afirma que o Data Senado possui a expertise para essa tarefa e contribuirá para o melhor desempenho dessas atividades. O projeto foi inicialmente distribuído na Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão Diretora. Em atendimento ao requerimento 182, foi 10 de março, foi votada a tramitação em urgência, conforme disposto no artigo 336, inciso 2 e 338 do Regimento Interno. Nos termos do artigo 401 do Regimento Interno do Senado, essa norma poderá ser modificada por iniciativa de qualquer senador, sendo aplicada à sua tramitação os mesmos procedimentos dos demais projetos de resolução. Nestes termos, o projeto de resolução 65 de 2015 atende os requisitos regimentais. Ademais, a matéria obedece aos critérios da admissibilidade, pois não ofende dispositivo constitucional, inova juridicamente e apresenta-se adequada técnica legislativa. O projeto de resolução atribui ao Instituto Data Senado a competência de utilizar seus meios de pesquisa para, ao lado da consultoria legislativa e da consultoria de orçamento, fiscalização e controle, subsidiar as comissões com análises estatísticas, levantamentos e relatórios que irão cada vez mais fortalecer a tarefa de monitorar as políticas públicas desenvolvidas no país. Pela meritória proposição, louvamos a iniciativa da senadora Simone, que irá contribuir para tornar mais criteriosa a avaliação de políticas públicas empreendidas pelas comissões permanentes da Casa. O voto é pela aprovação do projeto. O parecer é favorável ao projeto com as emendas que apresenta. Contrário à emenda número 2 e favorável à emenda número 1. Completada a instrução da matéria, passa-se a sua apreciação. Discussão do projeto e das emendas em turno único. Senadora Simone Tebet. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, senhores senadores e senhoras senadoras. O mapa da violência contra a mulher, feito pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais de 2014, passou o Brasil de 7º para 5º país que mais mata mulheres dentro de 83 países pesquisados. Perdemos para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. A pergunta é: o que está acontecendo? A pergunta que fazem as senadoras Marta, Lúcia, Ana Amélia, Gleice, Regina, Rose, Fátima e as outras senadoras que aqui estão é: a violência contra a mulher aumentou? Ou é o requinte de crueldade quando vemos mãos decepadas, faces queimadas, companheiros mantendo em cárcere privado e tirando a liberdade das mulheres, que ficou mais evidente? Ou não? Ou é ainda a coragem da mulher, que hoje, por ter melhores condições econômicas, culturais e sociais, acaba por delatar? Estas perguntas ficam sem respostas. E ficam sem respostas por uma única razão. Se avançamos muito com a lei do feminicídio, com a lei Maria da Penha, nos falta ainda a origem, entender a razão desta violência e o que efetivamente está acontecendo. E é disto que se tratam os dois projetos de resolução do Senado. O que nós estamos querendo aqui é buscar respostas, e só as teremos se tivermos informações. Se perguntarmos hoje para as mulheres senadoras e deputadas, e vejo aqui a deputada Carmen Zanotto, que nos representa lá na Câmara de Deputados,
Quais são as certezas que temos sobre essa violência? Provavelmente diremos que apenas duas. Primeiro, graças a Deus, a certeza de que o menino brasileiro não nasce com o gene da violência, não nasce com o gene no seu DNA. Ele aprende dentro de casa com seus pais ou na rua e na escola com a sociedade. E a segunda certeza, de que os números da violência estão subestimados. Um dado apenas, não quero me alongar. Há um estudo que comprova que apenas 10% dos estupros e das violências sexuais no Brasil são denunciados. E é simples. Dados do IPEA, que trabalha com saúde pública nos hospitais, mostra que em 2014, senhor presidente, foram 500 mil casos de estupro e violência sexual contra a mulher no Brasil. 500 mil casos. Aí se pega os dados das seguranças públicas e do Ministério da Justiça no que se refere à repressão, não à assistência à saúde. Lá se coloca um número de 50 mil, 10% apenas. Essas estatísticas não podem continuar como estão, não oficiais, subestimadas, sob pena de não conseguirmos avançar. A Lei Maria da Penha tem 10 anos, muito fizemos, mas não conseguimos ainda ter um banco de dados unificado e confiável no Brasil. E aí não conseguiremos nunca saber que caminho percorrer e qual atalho seguir para conseguirmos avançar nas políticas públicas que envolvam a violência contra a mulher. Mais um dado e fico neste último dado, que não é nosso, não é de um banco oficial do Brasil, mas de organismos internacionais. A violência contra a mulher negra no Brasil cresceu nos últimos 10 anos mais de 50%. A da mulher branca diminuiu 9%. Vejam, senadores, a importância de se ter um banco de dados oficial. Como o Poder Executivo não conseguiu fazê-lo, embora tenhamos dotação orçamentária desde 2008, por problema de despesas e falta de recursos, como o Judiciário, através do Conselho Nacional de Justiça, através da ministra Carmen Lúcia, também tentou e não conseguiu, até porque lá não é o fórum competente, a ideia da Comissão Permanente de Violência contra a Mulher, criada pelo presidente Renan, pela sensibilidade de um homem na presidência, mas com a alma feminina, nós, da bancada, das senadoras e deputadas e da presidência, estamos querendo assumir essa responsabilidade. Primeiro, transformando a pesquisa Data Senado num instituto, para que fale em nome do Brasil, oficialmente. Segundo, criando o Observatório da Mulher contra a Violência dentro desse instituto, sem aumentar despesas, senhor presidente. Nós não vamos aumentar despesas, senadora Rose. Nós vamos criar apenas um cargo, que é o FC3, mas vamos retirar este cargo de direção da Comissão Permanente de Violência contra a Mulher. Até nisso, as mulheres são econômicas, senadora Ana Amélia. Vamos fazer muito com tão pouco. Então, estes são, basicamente, são as duas ideias dos dois projetos. É por isso que eu peço com a sensibilidade que sei dos senadores, com o apoio das senadoras que aqui estão, que este projeto seja aprovado na sua integralidade. Acatando-se a emenda número 1, a primeira emenda apresentada do senador Magno Malta, mas sem mexer no espírito do projeto. Até porque, aqui deixando muito claro, é apenas para otimizar os resultados. Nós não estaremos fazendo pesquisa a respeito da violência contra a mulher, ponto. Nós estaremos fazendo pesquisas da violência contra a mulher quando ela for violentada ou sofrer violência em razão de ser mulher. A violência que se comete contra a mulher no trânsito, por falecimento ou qualquer outra situação, ela não faz parte desta pesquisa. É apenas por isso, senador, que colocamos a palavra gênero. Então, por fim, eu gostaria aqui apenas de deixar registrado o meu agradecimento à senadora Regina Souza. Obrigada por ter incrementado e melhorado o nosso projeto. Agradeço ao senador
senador Magno Malta, por ter feito, inclusive, uma sugestão de não deixar tão abrangente a questão de outras atividades correlatas. E agradeço a senadora Lúcia Vânia, que aqui fez uma observação em relação à ouvidoria. Essas alterações são contribuições. E eu fico muito feliz de ver todas as mulheres senadoras e deputada Carmen aqui representando, com todo respeito, todas as deputadas federais, aqui, imbuídas num único objetivo. Eu quero encerrar aqui, se me permitem, aqui falando de uma questão tão árida, que é a dor da violência contra a mulher, que a gente possa terminar com flores. Eu gostaria aqui de não ser catastrofista, de não aqui apenas apresentar esses números, ponto, como algo que não tem solução. Tem solução, sim. E, infelizmente, nós não podemos impedir no homem a dor que a mulher sente no corpo e na alma quando é violentada. Até porque não é da nossa índole, né? Não é da nossa índole. William Shakespeare sempre diz, né? Todo mundo é capaz de dominar a dor, menos quem a sente. E aí eu complemento com o nosso querido poeta gaúcho, que diz exatamente assim, Mário Quintana: se eu pudesse, colocava a dor num envelope e a devolvia ao remetente. Nós não sabemos fazer dessa forma. Não é dessa forma que nós fomos criadas, educadas, e não é desta forma, e não é esta a cor da nossa alma. Então, é por isso que nós precisamos desse observatório da violência contra a mulher, para que nós possamos... Eu só queria dizer que o pronunciamento que Vossa Excelência faz, que claro, e todo o brilho, todo o empenho, é sem dúvida da bancada feminina aqui do Senado, mas pode ter Vossa Excelência a certeza que os senadores apoiam igualmente esse projeto e torcem para que cada dia, cada ano, essa estatística vergonhosa diminua. Pode ter certeza, Vossa Excelência, que os senadores são totalmente solidários a esse projeto. Tanto é assim que o presidente Renan que constituiu essa comissão. Então, eu só queria dizer para que eu tenho certeza que falo em nome de todos os senadores. Nós compartilhamos do mesmo sentimento e temos certeza absoluta que todos somos solidários à causa que Vossa Excelência hoje defende da tribuna. Obrigada, senador Mock. Os senadores aqui presentes não poderiam ter melhor emissário que Vossa Excelência, que vem do meu querido estado de Mato Grosso do Sul. Mas, portanto, encerrando, que a gente possa, no final deste ano, do ano que vem e dos próximos, saber exatamente quantas são as Marias, as Martas, as Roses, as Carmens, as Gleices, as Anas Amélias, as Reginas, as Sandras, as Simones, que foram ou que são vítimas das violências, porque são todas, hoje, das dores, né? Melhor chamá-las de dolores. Quantas são as das dores, das dolores de tantos pais? É esta pergunta que não quer calar, e esta pergunta que o observatório vai esclarecer para termos caminho certo, para prevenir, para punir e para erradicar definitivamente essa mancha que envergonha a história do povo brasileiro, que é um povo pacífico, que é um povo cordato, e para principalmente, sabendo que a maior violência acontece dentro de casa com os companheiros, para que principalmente nunca mais, absolutamente nunca mais, o ódio ouse ser chamado de amor. Muito obrigada. Passamos à aprovação à apreciação da matéria. Votação do projeto sem prejuízo das emendas. As senadoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação em globo das emendas número 1, 3 e 4. De parecer favorável. As senadoras e senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação
da emenda número 2, é uma emenda de parecer contrário da senadora Regina. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram, rejeitado. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, que será publicado na forma regimental. Eu quero, antes de mandar a matéria à publicação, cumprimentar todas as senadoras, que não só neste momento em que nós avançamos significativamente do ponto de vista institucional, mas em todos os momentos dessa casa trabalharam para que nós avançássemos na questão de gênero. Um dos orgulhos que nós carregamos no Senado Federal é que, de todos os parlamentos do mundo, talvez seja o Senado brasileiro o mais significativo do ponto de vista da votação de matérias de interesse da mulher. Nós aqui aprovamos a Lei Maria da Penha, e hoje nós estamos suprindo, graças à iniciativa da senadora Simone Tebet, nós estamos suprindo uma deficiência da Lei Maria da Penha, que em seu artigo 8º, como disse a senadora Simone Tebet, exige uma política nacional de dados de violência contra a mulher. E o Senado Federal, como todos sabem, e mais uma vez cumprimento as senadoras todas, o Senado Federal foi também a instituição pública brasileira que mais avançou na transparência. O Senado chegou a constituir, e é a única instituição brasileira que tem um conselho de transparência composto pela sociedade civil. Então, em boa hora, a senadora Simone Tebet apresentou uma proposta transformando o Data Senado, que atualmente é um serviço integrante da estrutura administrativa do Senado Federal, que há 10 anos realiza pesquisas de opinião do interesse do Congresso Nacional junto à população brasileira. Uma das pesquisas, todos sabem, que o Data Senado faz periodicamente é a que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher. Com tal pesquisa, nós temos acompanhado a cada 2 anos o nível de conhecimento e de eficácia da aplicação dessa importantíssima lei. Eu queria dizer também que nós fazemos esse avanço sem acrescer 1 centavo sequer, e mais uma vez